Olha só, sonhador, eu tenho um recadinho aqui pra você de um novo patrocinador aqui do EmpreendaCast. Ele também ensina a teoria na prática. Pra você dar o seu próximo passo numa pós bacanuda, basta você unir a sua vontade de transformar com o conhecimento e a preparação. Lá na pós da Mauá, você cursa Engenharia de Processos, Engenharia de Alimentos, Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Engenharia Automotiva, Indústria 4.0 e Automação. Também você cursa Engenharia Civil e diversos outros cursos com professores atuantes no mercado e parcerias com empresas admiradas. E olha só, você ainda pode escolher entre especialização, aperfeiçoamento e atualização. Acesse lá mauá.br/pós-graduação e saiba mais como você pode se inscrever. Pós-graduação na Mauá, após que você aplica da teoria à prática. Valeu! Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá, amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Tá comigo aqui na mesa Thiago Lima, que voltou com tudo nas gravações. Tudo bem com você, Thiaguinho? Belezinha, Gu. Sempre bom estar aqui gravando com você e com os nossos convidados sempre maravilhosos aqui do EmpreendaCast. Inclusive, na data da gravação desse episódio, tá saindo um episódio de um programa completamente novo que eu que tô comandando aqui no EmpreendaCast, que é o Isso é o Mínimo, nosso programa que traz empresas de impacto junto com o pessoal lá da IVE Brasil. E esse programa a gente gravou com o Vitor, lá da Livap. Programa muito legal, que acha que vai trazer bem aí a cara desse movimento que a IVE tá encabeçando, chamado #Isso é o Mínimo. E a nossa entrevistada Dani Arruda. Tudo bem, Dani? Tudo bom, Gustavo? Um prazer. Oi, Thiago. Tudo bem? Eu te conheço como Dani. Eu não sei se é Daniela ou Daniele. É Daniela, mas eu acho que todo mundo também me conhece como Dani. Eu não consigo. Até li na pauta aqui, Dani, e tava com lá, tá? Eu fiz de propósito a pergunta, porque muitas pessoas que vão escutar conhecem você como Dani. Mas eu falei, cara, deixa eu perguntar, porque Daniele e Daniela tem sempre essa dúvida. Bom, você sonhador que tá ouvindo, a Dani Arruda, ela é investidora, co-founder da Babel Ventures e empreendedora. Sempre foi empreendedora. E ela vai contar o que ela tá aprontando aí e a gente vai bater um papo muito legal. Você também que já se familiarizou com o nome, a Dani também foi jurada do Planeta Startup, um programa que a gente acompanhou juntos aí, a gente até conversava nos grupos, então você já sabe com quem que a gente tá falando. Dani, a gente não pode mais pôr músico no episódio, mas a gente pede um gosto musical pra colocar na nossa playlist do EmpreendaCast, e pode ser aquela música que você coloca pra se divertir, ou pra trabalhar, ou pra começar a segunda-feira, como você quiser. O que você deixa pra gente aqui de legado musical no Empreenda? Tem uma banda que se chama Amadeus. São 4 mulheres que tocam instrumentos. Elas tocam violino, órgão, não sei se vocês já viram, já ouviram, mas enfim, elas têm no YouTube. E tem uma música que elas tocam que é Indila, da Desiree, que é uma cantora francesa, mas a música ela fica completamente diferente com essas meninas tocando. São 4 mulheres, elas são lindas e elas têm um talento absurdo, que é a Amadeus, essa banda. Dani, você é formada em Ciências Jurídicas e Sociais e posteriormente você fez especialização em Moda, Consumo e Comunicação. Diante dessas experiências tão ricas e distintas, né, ao mesmo tempo, como é que foi o seu início de carreira? Como é que a Dani conta a história assim que ela tá no círculo de amigos que acabou de conhecer? Conta sua bio aí do jeito que você quiser, Dani. Quando eu comecei, eu me formei em Direito, em Ciências Jurídicas e Sociais, né, nada mais é do que o Direito, e logo que eu me formei em Direito, eu me casei. Me casei super cedo, eu tinha 21 anos. Enfim, viver a vida de casada, 4 anos depois meu filho nasceu, eu sempre trabalhava com, na época, meu ex-marido, depois com os meus pais junto. E aí o tempo foi passando, encurtando bastante a história, eu tive esse gap entre me formar e ir pro mercado. Quando eu tava em 2006, imagina, eu me formei em 96. Em 2006 foi que eu resolvi estudar moda, que era alguma coisa que eu gostava muito também, sempre me interessou. Na verdade, eu sempre fui muito curiosa, então isso é muito problemático às vezes, porque a gente acha que para ter foco, a gente precisa fazer uma coisa só. E quando você é curioso, é multidisciplinar. Qualquer coisa te interessa e para se direcionar e manter um foco é mais complicado. Todas as
fases da minha vida, elas são datadas com livros que na época eu li, eu sempre tive o hábito muito grande da leitura, e esse livro, eu te diria o seguinte, é O Andar do Bêbado. Não sei se vocês já leram esse livro, mas pra gente chegar lá na frente, a gente poderia estar indo numa linha reta, mas a gente faz um zigue-zague incrível na vida. Só que lá na frente a gente vai ver que, assim, precisou desse zigue-zague para as coisas acontecerem. Foi quando eu fiz moda, e isso eu fiz moda em 2006, 2007. Passado mais um tempo, eu comecei a empreender, até que em 2012 a minha vida mudou completamente. Primeiro, eu me separei, me divorciei, e quando eu me divorciei, eu tinha uma coisa muito clara na minha cabeça, que tinha 2 objetivos. Um deles era a minha autonomia financeira, eu queria fazer algo que me realizasse de verdade profissionalmente e ir para o mercado, e outra era criar meu filho e ter uma relação muito bacana com ele, que eu pudesse passar os anos e cada vez mais. Eu tinha um filho, Pedro, é homem, então tem aquela coisa assim, da mãe com o filho homem, é diferente um pouco das relações da mãe com a filha mulher, e eu imagino, eu não tenho filha mulher, mas imagino que seja. Então eu tinha esses 2 focos muito claros na minha vida. Eu me divorciei e logo na sequência, aí o universo sempre acaba conspirando para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Eu conheci, na época, minha sócia. E aí a gente fundou a Invest House, que é uma boutique de conexões e investimentos. Era muito doido, porque eu sabia que eu queria fazer negócios. E era uma coisa assim que eu tinha muito clara. O universo do business era um universo que me atraía, me fascinava, embora eu não entendia nada e não tinha experiência nenhuma nisso. E concomitante a isso, eu comecei a lidar com uma coisa que nós mulheres, principalmente assim, posso falar aqui do Brasil, a gente é pouco ou nada incentivada a correr riscos. E a gente pode ver isso assim, as pessoas quando dizem vamos separar, todo mundo pergunta, mas você tem certeza? Você vai viver como? Como vai ser? Sabe, é muito raro alguém chegar e te dar um apoio para qualquer coisa que você queira fazer na vida, principalmente sendo mulher e que saia do quadrado do patriarcado. Então foi muito doido. E aí eu me deparei com a questão do medo. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não vou me arrepender depois? Só tem uma coisa para fazer. Para quem empreende, principalmente, a gente tem que ter uma coisa muito clara, que é ter coragem. E a coragem não é a ausência de medo. A coragem é fazer alguma coisa sentindo medo. E assim, vai com medo mesmo e vamos vendo o que vai dar. E aí eu conheci ela e a gente montou essa empresa. A Bárbara, na época, tinha vindo do mercado da moda e ela já tinha começado a Invest House. Quando eu conheci, eu achei aquilo incrível. Nossa, na época, a Invest House, ela fazia funding para incorporação. Começou com Minha Casa Minha Vida, porque logo teve um boom em 2010. Não sei se vocês lembram bem disso, mas na sequência... E na época, quando começou, fazia captação de investimentos, mas eram investimentos assim, de 50 mil, 100 mil. E a gente chegou a uma conclusão que o tempo que a gente ia usar, gastar e convencer as pessoas a investirem com a gente 50, 100 mil, seria o mesmo tempo gasto para ter investidores que fossem investidores com um orçamento maior para fazer isso. E aí que a gente acabou mudando, foi indo, veio para São Paulo primeiro, nós duas somos de Porto Alegre, a gente veio para São Paulo e a gente aqui em São Paulo entendeu que a gente estava nadando num oceano vermelho, porque a gente estava falando de investimento na área de real estate, algo que já era consolidado no mercado e um mercado basicamente masculino. A gente não tinha muito diferencial e a gente precisava fazer alguma coisa que nos tornasse diferente para que a gente pudesse, enfim, ter êxito, né? Senão a gente ia sangrar no oceano vermelho. Foi quando a gente resolveu ir para os Estados Unidos. Até então era a Invest House, a gente abriu um escritório em Miami. Ela ficava cuidando do mercado lá e das oportunidades de investimento e diversificação de portfólio. E eu ficava no Brasil cuidando da relação com investidores. E ali eu me descobri algo que foi muito mais velho. Imagina, eu já tinha me separado com 40 anos fazendo uma coisa que eu era simplesmente apaixonada, que era a relação com investidores, criar relacionamentos. Mas eu tinha uma coisa muito clara nessa época e sabia isso desde que a gente começou. Que você criar relacionamento é algo que precisa de tempo, porque principalmente na área de investimentos, ninguém investe em quem não confia ou no que não confia. Para que você ganhe confiança, você precisa de tempo para ter confiança. Você não vai me conhecer hoje e vai chegar e vai dizer amanhã, nossa, Dani, eu já confio em você, eu acabei de te conhecer. Isso não existe. E aí eu sabia que era um projeto a médio e longo prazo. E mais um desafio pra gente, porque você fazer algo e pensar, nossa, eu preciso fazer algo, mas que eu sei que em menos de 7, 8 anos eu dificilmente vou atingir o resultado que eu quero, sim, você tem que acordar bem motivada todos os dias, porque o resultado vem a médio e longo
prazo. Mas assim, a persistência faz muito. Quando você tem um foco e você quer alcançar aquilo, ele é muito claro, ele é muito transparente, é mais fácil de chegar. Foi aí que a gente acabou indo para os Estados Unidos e trabalhava na área de, principalmente, a diversificação de portfólio, mas muito real estate. E foi quando a gente começou a entender, a conhecer o universo de venture capital, o universo de tecnologia, das empresas de tecnologia, das startups. E aí foi paixão à primeira vista, quando a gente se deu conta o seguinte, é isso que nós queremos. Começamos a preparar o terreno. Em 2016, no final de 2016, quando o Trump ganhou as eleições, já tinha uma relação, e na época minha sócia que morava em Miami, ela ia muito mais para São Francisco. E aí a gente pensou assim, é isso que a gente quer fazer, é isso que nós vamos fazer. Foi quando o Trump ganhou as eleições e ele tinha uma bandeira, na verdade, duas bandeiras que o Trump levantava, que ele era extremamente radical e contra, que eram imigrantes e eram mulheres. Nós éramos mulheres imigrantes. Então, a gente aprendeu ali também que, olha, os grandes desafios, as grandes crises são onde geram as grandes oportunidades, porque lá a gente tinha o apoio da Califórnia, que também não gostava muito do Trump, e foi muito acolhida pela turma de lá. Mas, enfim, teve toda uma estratégia para a gente chegar lá no Vale e se relacionar, e de novo, a gente está falando de relacionamento, porque quando a gente fala de startup, quando a gente fala desse universo, a gente fala de acesso, e você só tem acesso se você cria relacionamento, porque senão você não tem seu diferencial, você não tem acesso aos melhores founders, você não tem acesso aos melhores deals, nem para co-investir com os melhores fundos. Então foi feito, claro, toda uma estratégia para a gente chegar lá, falando de uma forma muito resumida, mas essa foi a trajetória profissional até que em 2017 a gente lançou o fundo Babel Ventures. Eu me lembro que na época foi muito doido, porque a gente, para lançar o fundo, conversou com muitas pessoas do mercado financeiro aqui no Brasil, basicamente todos homens, convidando eles, vamos fazer um fundo lá no Vale, propondo que fizéssemos uma sociedade e criássemos um fundo no Vale do Silício. 100% das respostas foram não, e diziam assim, vocês são doidas, porque eu tô há 10 anos no mercado financeiro, não faço ideia de como faz um fundo lá nos Estados Unidos, se fosse vocês não fariam também. Teve outras pessoas que pelo menos eles não acreditaram, mas também não desincentivaram que isso acontecesse. Aí a gente se deu conta que não tinha jeito, era gente pela gente, tinha que baixar a cabeça, estudar, descobrir como é que se fazia e fazer o fundo. Foi quando em fevereiro de 2017 a gente lançou o Babel Ventures, o fundo de Health Tech, e nós somos as primeiras brasileiras a ter um fundo no Vale do Silício. E aí, muito resumidamente, foi a trajetória profissional. Você falou que o Babel começou com um fundo de Health Techs. O que levou vocês a escolherem esse segmento para iniciar? A gente fez um estudo, quando estava lá, do mercado americano. E o mercado americano de tecnologia. Então se dava assim conta que o mercado financeiro ele era um mercado de alguns trilhões, agora eu não me lembro exatos números para passar para vocês, mas o mercado da área da saúde era o que até então tinha tido menos disrupções. Então a gente vê assim, ele é gigante, ele era de 4 trilhões de dólares e pouco disruptivo, tem muita coisa bacana para fazer, muita coisa legal para acontecer nesse mercado. Como a gente basicamente sabia tanto quanto da questão do mercado financeiro, do mercado da área da saúde, do varejo e outros tantos, pensou, qual é o mercado com mais possibilidades, com o maior retorno? A gente descobriu que era o mercado da saúde, então vamos investir nisso. Sem contar que quando você investe em empresas com propósitos muito claros e a questão da saúde, ela é muito legal, dá uma dupla satisfação. Não só a questão do retorno financeiro, que ele acaba sendo uma consequência, mas quanto a gente consegue impactar de positivo na vida das pessoas por estar investindo nisso, estar de alguma forma contribuindo para esse ecossistema, para impactar a vida das pessoas. The Diamond diz uma coisa muito legal, você vale $1 bilhão ou mais, não pelo seu valor, e sim porque você impacta mais de 1 bilhão de pessoas. E é muito legal isso. E a satisfação de você ver sendo desenvolvido startups que gerem impacto na vida das pessoas é muito bacana. E aí acabamos escolhendo o mercado da saúde. A gente, como não entendia, nós acabamos convidando o Ryan, que era um cara que tinha uma aceleradora lá, a IndieBio, no Vale, para que ele fosse nosso sócio, se tornasse nosso sócio. A gente precisava
precisa de verdade ter alguém técnico que entendesse e pudesse também avaliar as startups e ver, isso faz sentido, e é possível que se tenha um FDA, esse não faz sentido, enfim, alguém que nos desse o norte numa questão técnica. A gente tinha todo o resto, mas não o conhecimento. Ele, enfim, cientista, topou e acabou virando sócio da gente. E hoje, se a gente pega a Babel, assim, falando em portfólio, não tem tanto health lá mais, né? Já virou outras frentes, assim. Se a gente tocar no assunto portfólio... Não, a gente tem, assim, tem a questão da gestão, mas Babel, o fundo Babel é health tech. Tudo relacionado a biotech, health tech, enfim, ele é tudo da área da saúde. O fundo do Babel. E aí, como é que tá esse portfólio, se a gente for falar alguns cases que estão lá dentro? Ele é muito legal, tem um trabalho feito muito bacana da turma de lá. Ele é considerado entre os 3 maiores resultados de fundos emergentes no Vale do Silício. Em especial, sabe aquelas coisas assim que você vê, o tempo já passou e a gente já começa a ver resultados, né? Quando a gente fala desse universo de startup, a gente precisa de tempo para que as coisas, enfim, evoluam e amadureçam. Em 2015, quando a gente ainda não tinha o fundo, por uma questão de relacionamentos, a gente investiu numa startup, a gente criou um veículo para investir numa startup. Era tipo um club deal para alguns investidores brasileiros, que foi o Kill. O Kill, ele é um device, ele é um aparelho de exames, que a gente faz exames que em até 3 minutos recebe diagnóstico na tela do seu celular. E ele tem 3 tipos de exame. Ele pode ser através da mucosa nasal, através da saliva ou através da gota de sangue. E o Kill vinha indo muito bem. Tanto é que, assim, em 2017, ele entrou no nosso portfólio de fundo, mas fora, porque como a gente queria investir mais e tinha um limite para investir via fundo, a gente criou também 2 veículos, 2 SPVs, Special Propose Vehicle, que é tipo uma limitada aqui com um propósito específico para investir no Kill. De 2017, o Kill valia $100 milhões. Hoje, o Kill vale, a última rodada que teve alguns meses atrás, $450 milhões, e quem liderou a rodada foi Goldman Sachs. O que o Kill faz? Ele simplesmente foi startup certa na hora certa. O Kill é de exames. E agora o governo americano tinha entrado em março também por conta do Covid. Ou seja, os exames de Covid já estão prontos e por isso essa valorização do Kill. Ela é a nossa grande moonshot. É a que a gente acredita que muito em breve se torne um unicórnio. Mas todo o resto do portfólio também está indo super bem. Mas o Kill a gente destaca porque foi lá atrás em que a gente apostou e hoje a gente já começou a ver resultado. Como é que a galera acessa para saber um pouco mais sobre ela? É cue.me. Hoje a gente dando um Google, o Kill Health também aparece. O mais bacana é que o Kill, porque assim, a gente teve uma tese muito clara de investimento desde sempre. A Babel sempre investia em startups. Primeiro, que estivessem no Vale do Silício, para que pudesse estar próximo e acompanhar. E segundo, a gente sempre entrou como co-investidores de ou algum fundo ou alguém que já tivesse investido nela e que a gente, assim, co-investisse com alguém que já soubesse muito e já tivesse muita experiência. Então, todo o portfólio, inclusive o Kill, para ter uma ideia, a gente tem como co-investidores Leonardo DiCaprio, Mark Benioff do Salesforce, Sherpa Capital, gente que já entendia muito disso, porque na época, em 2017, a gente não tinha muita experiência. Então, para vir para o Brasil, convencer brasileiro você vai colocar dinheiro com 2 brasileiras nos Estados Unidos que não tem nenhuma experiência em ter fundo. Não foi uma tarefa muito simples, né? Então a gente precisava mostrar de alguma forma que assim, ok, a gente ainda não é 100% em fazer due diligence, não sabe fazer, mas quem está co-investindo com a gente sabe fazer isso muito bem. Então aproveita dessa expertise que essa turma que está co-investindo com a gente já tem para poder ficar confortável para entregar algo bacana, como poucos conseguiam. A gente, quanto Babel, sempre tentou e sempre quis dar acesso a grandes deals lá do Vale, em que se as pessoas tentassem investir através de uma Sequoia, de Andreessen Horowitz ou qualquer outro fundo de lá, não conseguiria, porque esses fundos eles têm uma lista de espera para investidores de 10 anos, para não dizer mais. Então a gente dava a possibilidade que os nossos clientes investissem no Vale nas mesmas startups que esses grandes fundos investem, só que através da gente. Eu tô aqui no site de vocês e tem várias coisas legais no portfólio. Convido você, eu vou deixar aí, você ouvinte, sonhador, o link no post para você ver mais um pouquinho do portfólio que eles têm. Tem muita coisa legal. O que me chamou curiosidade é logo o primeiro do portfólio, é o California Dreaming, é isso? Isso. Infusão de cannabis no refrigerante, é isso? A gente, enquanto Brasil, está muito atrasado na questão legislativa, né? Os Estados Unidos, em especial a Califórnia, ele é muito mais avançada para isso. E é um mercado gigante que cresce exponencialmente e que é até legal se tocar aqui no Brasil, além de ter muito preconceito ainda, a gente tem startups
incríveis no Brasil, como, por exemplo, a Dr. Cannabis, que é uma das poucas que no Brasil ainda faz alguma coisa, mas olha que doido. Enquanto a gente está avançando com essa de bebida nos Estados Unidos e tem uma outra de logística também, no Brasil a gente não pode plantar, a gente não pode ter cosméticos à base de cannabis, e a gente está falando de CBD, obviamente não de THC. Ou seja, a única coisa que o Brasil hoje, enquanto legislação permite, é que seja cannabis medicinal. E tem todo um processo muito rigoroso. E ao ponto que a gente vê que lá fora, ela é muito bacana porque ela chama muito atenção, inclusive. Ela está tendo bons resultados. E olha só, sonhador, você que precisa alavancar o seu negócio para o próximo nível, esse bloco aqui é um oferecimento da Bluefields, uma aceleradora que possui um programa de pré-aceleração e de aceleração, tem programa de mentorias, escola de CEOs e vai te ajudar aí na sua jornada. Não adianta você tentar fazer tudo sozinho, a Blue pode te ajudar. Acelere o seu negócio, conecte-se com investidores e gere impacto. www.bluefieldsdev.com. Na prática, aqui acho que dá pra gente entender qual que é a diferença aí da Babel e da Invest House, né? Mas a gente também queria entender quais são as teses e os serviços que vocês oferecem em cada uma das duas, e se você acredita que esses negócios eles se complementam em algum momento, e como que acontece essa complementariedade? Sim, se complementam. Hoje a Invest House, ela mudou um pouco do core business dela e ela tá muito focada exatamente, e a Invest House eu cuido no Brasil. Em 2018 eu saí da operação da Babel, eu sou sócia do fundo, mas eu não estou mais na operação lá. E aí a gente, por um acordo, faz o seguinte, a Invest House, ela é o veículo que eu tenho, é a pessoa jurídica para que os meus investidores criem SPVs, do que a gente chama, para investir lá no Vale. Então, através da Invest House, a gente faz investimentos não só no fundo, porque o Babel está fechado hoje. A gente atingiu o nosso e a gente já faz mais, isso foi 2017, passou do prazo que a gente investia e agora a gente está na fase de follow-on, que é reinvestir nas melhores startups, as que estão trazendo melhores resultados, que é assim que funciona, né, um fundo lá. Um fundo, ele tem em média 10 anos. O que a gente faz? 5 primeiros anos são as fases de investimento, 2 anos e meio para trazer startups e mais 2 anos e meio para reinvestir naquelas em que estão trazendo os melhores resultados. 50% a 50% do valor do fundo é para isso, 50% para investir e 50% para reinvestir. A partir do 6º ano começam os desinvestimentos. Então o fundo ele está fechado, mas o que a gente faz hoje, e eu faço enquanto Invest House, é algumas startups de lá, ou boas oportunidades de negócio, e daí não é só na área da saúde, tem na área financeira, enfim, tem vários outros vertentes, sendo bons negócios e pelo relacionamento criado lá, a gente continua dando oportunidade para os brasileiros investir. Em resumo, a Invest House hoje é isso. E quando você fala de desinvestimento, você está falando de preparação para exit ou não? Sim, que depende muito das startups, mas é o prazo mais ou menos que a gente tem para que elas saiam. A gente não fez lá ainda, tá? Mas assim, nos Estados Unidos tem mercado secundário, coisa que o Brasil ainda não tem. A gente é muito novo. Então, algumas opções de saída são, ou elas são compradas, exatamente, elas têm um exit, ou elas vão fazer um IPO, que é um pouco mais difícil acontecer, mas não é impossível que isso aconteça, ou a gente pode vender as nossas cotas no mercado secundário. É algo que eu acho que a gente não costuma ver muito aqui no Brasil, né? Não existe ainda mercado secundário no Brasil. É que a gente está 60 anos atrás deles, é mais ou menos isso. 50 anos, pelo menos, nós estamos. Parte boa é que a gente tem muito para aprender ainda, né? Aproveitando que a gente pousou em comparar Brasil e Estados Unidos, até que tá aí desde 2012 nesse ambiente, né? Como é que você acredita que quanto isso evoluiu no Brasil? A gente tá 60 anos mesmo longe. Quais as oportunidades que tem dentro do Brasil, olhando para esse modelo de VC aqui em terras tupiniquins? Como é que você enxerga isso? Acho que a gente evoluiu muito, principalmente do ano passado para cá. Mesmo, enfim, com pandemia isso não impediu, muito pelo contrário. Acho que chegou a vez, da verdade, das digitais acontecerem, até por uma questão de força maior. Exato, de momento. Mas algumas coisas, claro, a gente ainda tem uma boa caminhada pela frente, mas a gente já evoluiu bastante. Mas acredito que o Brasil, ele precisa, tanto assim, a questão de segurança jurídica, a gente precisa melhorar. E também, tudo é muito caro
caro. O custo Brasil, ele é muito caro. E outra, juntando, o que fez favorecer esse mercado de startups? A Selic, que despencou. Então, hoje em dia, se você realmente quiser ganhar dinheiro, você tem que correr risco. E venture capital é capital de risco. Isso fez, porque antes, quando você tinha, imagina, quando a gente começou lá atrás, 2015, você tinha uma Selic, acho que se não me engano era 15%. Por que alguém ia arriscar alguma coisa se sem fazer nada ele já tinha um bom retorno? O cenário não favorecia, inclusive o cenário econômico. A gente viu que isso mudou e hoje, se você de verdade quiser ganhar, você tem que arriscar. Para você ter uma ideia, você consegue lá nos Estados Unidos fazer um microfundo, que eles chamam fundos abaixo de 100 milhões, que é o da Babel, sem precisar estar vinculado à SEC, que é a nossa CVM. Se você quiser fazer qualquer fundo aqui no Brasil, um FIP custa super caro, você precisa ter alguém que seja vinculado à CVM, mas enfim, é muito mais simples e o cenário favorece com que as coisas aconteçam. E tem um outro detalhe que eu vejo muito diferente do Brasil, e claro, a gente tem exceções aqui, mas é que lá os empreendedores são bem mais preparados para fazerem as coisas. Eles sabem juridicamente, eles estudam mais para isso, que eu vejo que às vezes no Brasil não. E a gente toma banho, tem uma ideia e acha que essa ideia já vale alguns milhões. Falta um pouco de humildade no início dessa jornada do empreendedor, de entender que uma ideia é apenas uma ideia. Se ela não for executada, ela não vai valer nada. A gente se apaixona pela solução e não pelo problema. Esse é o mal também. Exatamente. Que eu vejo, né? É várias pessoas apaixonadas pela solução e não pelo problema. Quando a galera entender que se apaixonar pelo problema é uma grande sacada, né? Porque aí você vira um cientista, aí sim você fala com sangue nos olhos, né? De defender a ideia, de conseguir investimento e fazer aquilo valer milhões. A gente tocou num assunto bem crítico. Eu costumo fazer workshops com a galera, né? Muita gente me aciona. Cara, tô com uma ideia assim, tô com uma ideia assada. Sempre a pergunta que eu faço é, cara, legal a sua ideia, mas você já explorou o problema? Você tá apaixonado por ele? O quanto você tá com sangue nos olhos pra resolver o problema que você identificou? Grande maioria travam ali, até pra se questionar se realmente é um problema. Fica a dica aí, né? Até você como uma pessoa que navega por todos esses pontos, né? Fica a dica pra você sonhador. Eu vou só dar mais uma filosofada em cima desse tema, e eu vejo também acontecer muito aqui no Brasil, que a gente acaba se prendendo também a um outro aspecto, que é a ideia de que você tem que começar logo de qualquer jeito, né? Quando a gente fala de fazer um MVP, colocar logo a sua ideia para rodar, sem muitos recursos e tal, muita gente entende que isso é tipo, vamos começar logo e depois a gente vai se ajeitando, né? E tudo bem começar assim, eu acho que começar é melhor do que esperar, né? De qualquer forma é bom você começar, mas tem gente que simplesmente não dá esse segundo passo, né? Ele não vai atrás de fazer essas melhoras. Quando a Dani fala que o empreendedor americano, ele já chega mais preparado, é por conta disso. Ele começou a ideia dele, talvez até com menos recursos do que a gente talvez consiga aqui no Brasil, mas em dado momento, ele se preparou antes de ir atrás de investimentos, antes de dar um segundo passo, né? E o que eu vejo acontecer às vezes aqui no Brasil, lógico que isso não tô generalizando, tá? A gente tem exemplos de unicórnios brasileiros, inclusive, que se deram muito bem, continuam se dando muito bem, mas o que eu vejo muito acontecer no nosso ecossistema, às vezes, é isso. A pessoa não dá esse segundo passo de se preparar para que ela consiga conquistar aquele investidor, né? Mostrar que ela não tem só a ideia, ela não tem só o público, ela não tem só o conhecimento técnico, a solução do problema, mas que ele também está pronto para que aquele investidor possa imaginar qual que é o retorno que ele vai ter no futuro de forma relativamente segura dentro. A gente sabe que o mercado de investimento em VC, ele é a exposição a risco muito maior do que investimento tradicional, né? Mas ainda assim, considerando isso, ele possa planejar ali qual que é o risco que ele está disposto a tomar em detrimento de qual valor ele espera receber no futuro, né? Então, estar pronto com isso, na hora de você procurar investimento, quem segue o Amuri Pinho, que já foi nosso entrevistado aqui no EmpreendaCast, já teve diversas pílulas aqui com a gente também sobre startups e é um grande parceiro do EmpreendaCast, acompanha e percebe que ele fala bastante disso. Você não pode chegar cru para o investidor, você tem que trazer informações que façam com que ele acredite que você não só está levando aquilo a sério, mas que você está realmente estruturando a sua empresa para que no futuro ela possa gerar um lucro muito grande, não só para você, mas também para o investidor que está botando dinheiro na sua ideia, né? É muito doido, porque aí as pessoas elas têm essa ideia, elas precisam de dinheiro e elas vão atrás do investidor. Só que como qualquer relacionamento, essa relação investidor e empreendedor, ela precisa
precisa de um tempo de maturação. Ninguém vai pôr um dinheiro porque ou você teve uma ideia ou você está rodando no seu MVP, se não te conhecer e não entender algumas coisas, do tipo, como você reage às adversidades? Como você resolve os problemas que surgem, que todos os dias a gente, quanto empreendedor, vai ter milhões de problemas para serem resolvidos. Porque todo investidor, quando ele vai olhar uma startup para ser investida, o principal ponto de análise dele é quem é o empreendedor, como esse empreendedor age, reage às coisas, como ele resolve os problemas que ele tem. Depois, ele vai dar uma olhada no mercado. Sim, faz sentido, esse mercado é um mercado promissor, é interessante. E por último, ele vai olhar a startup em si, porque você consegue mudar e pivotar um negócio, você não consegue mudar as pessoas. É aquela coisa, o acordar de manhã eu tenho que estar com uma paixão e meus olhos têm que estar com muito sangue nos olhos para levantar da cama e saber que o meu dia vai ser super longo e que qualquer coisa pode acontecer nele, que certamente vai acontecer com ele, entende? Só que se você não consegue num pitch passar, dá para ter uma ideia da energia da pessoa, mas assim, o ideal é que você comece a mapear quem são os seus possíveis investidores e ao longo dessa jornada e durante um período, criar um relacionamento com eles, mostrando o que você está fazendo, mas não espere que esse dinheiro venha tão rápido. Se ele vier, nossa, muito bacana, mas não é algo que é o normal acontecer. E eu vou te dizer que se a gente tirar isso e levar para Babel, porque a gente não deixou de empreender quando resolveu fazer um fundo, nós estávamos sendo muito empreendedoras, houveram alguns investidores, eles demoraram 5 anos para investir comigo. E foram 5 anos que eu mantive relacionamento, que eu mantinha contato, e claro que tem que ser super sutil, você não pode ser uma chata, uma pentelha e ficar todo dia mandando alguma mensagem pro cara. Você tem que entender e observar quem é essa pessoa que está do outro lado, como ela pensa, como ela, enfim, que ela faz, e se fazer lembrada de tanto em tanto tempo, mas não com uma certa insistência, porque aí você faz o efeito rebote, né? Alguém que fica um chato insistindo, você vai simplesmente tirar da frente e não vai acontecer. E esses investidores, quando eles vieram 5 anos depois da gente ter essa relação, de eu eventualmente mandar mensagem ou mandar uma dica de livro ou convidar, vamos tomar um café, vamos almoçar, vamos atualizar o que a gente está fazendo, eles vieram 5 anos depois. Isso foram os maiores cheques. Mas por quê? Porque a gente já tinha criado esse vínculo, essa confiança. Eles já confiavam, já sabiam quem eu era, já sabiam da minha trajetória, e aí começava a fazer sentido para que eles pudessem entregar. Porque quando a gente está falando de dinheiro, as pessoas não entregam dinheiro assim, tipo, gostei de você, vou investir em você. Isso é raro acontecer. Você precisa desse tempo. E o empreendedor, ele precisa entender que, a menos que ele tenha um super currículo, que aí não é exatamente, o investidor não vai estar investindo na startup, sim, está investindo no currículo que o cara já tem, porque hoje ele já teve uma saída, ou ele teve uma experiência de mercado muito grande, e para empreender você sabe da competência dele, mas assim, isso não é o padrão. O padrão é conhecer, acompanhar e lá na frente colocar dinheiro. E Dani, só pra gente fechar essa parte aqui dos dois mercados, né? A gente tem aqui o mercado brasileiro ainda bastante espaço para crescer, né? Com muitas ideias que a gente ainda não aplica aqui no território brasileiro, mas que acontecem bastante lá nos Estados Unidos, né? Por outro lado, o mercado americano, como você já apontou, ele tá 60 anos na nossa frente, então ele também, a gente pode dizer até que tá um pouco mais saturado, né? Do que o nosso aqui. Como que é competir num mercado desse, com muito mais players, e players inclusive mais agressivos, né? Porque eles têm um mercado menor para competir, pensando que todo mundo tá buscando as startups que estão lá. E como que vocês conseguem, então, se diferenciar desses outros players? Eu te diria o seguinte, essa talvez seja a maior ou a melhor contribuição que eu posso dar hoje. A palavra, e eu já tinha dito lá atrás, é acesso. E você só tem acesso quando você tem antes um relacionamento. Então, seja relacionamento com fundos, seja relacionamento com empreendedores, seja relacionamento com investidores. Quando você tem relacionamento, você meio que fura essa fila, porque você é amiga. Qual foi a estratégia da Babel quando ela foi pro Vale? Primeiro, era 0 relacionamento com brasileiros, e a gente não tem problema nenhum com brasileiros, mas o que acontecia? Se o brasileiro fora do Brasil, ele tem uma tendência a se juntar com outros brasileiros, fazer churrasco todo final de semana, ou enfim, se encontrar
encontrarem, independente do país que estiverem. Com isso, você se fecha numa bolha e você deixa de conhecer as pessoas do lugar. E se você não conhecer as pessoas do lugar e se você não se relacionar com as pessoas do lugar, você não vai ter acesso ao que você buscava naquele lugar. É simples assim. Então, o que era? O contrário era, vamos nos forçar a nos relacionar com as pessoas, nos forçar no bom sentido, vamos nos comprometer ou nos empenharmos em conhecer cada vez mais gente daqui, seja pessoas que trabalhassem em fundos de lá, que viraram amigos, sejam empreendedores que tinham virado já unicórnios e sabiam a nossa dor de ser imigrante num país diferente. E foi uma estratégia da Babel. A gente, quando começou lá, foi para uma casa, porque uma casa a gente podia, um dos andares da casa, ela tinha uma vista incrível, porque hoje a Babel já não está mais lá em Twin Peaks, mas era assim, para receber pessoas. E 50% da turma que está no Vale do Silício, eles são de fora dos Estados Unidos. Então, assim, não são só empreendedores de lá, são gente de fora também. E as pessoas, quando elas estão de fora, elas também elas conhecem menos gente, acabam sendo mais carentes. Mas, enfim, a gente, com um jeito brasileiro de ser e acolher, começou a fazer relacionamento, convidando eles para ir para lá e criando vínculos, criando amizades. Os chineses têm uma palavra para isso que é muito bacana, que se chama guanxi. Guanxi é primeiro crie um relacionamento e depois faça negócios. E essa é a dica que eu digo aqui. Criem relacionamentos com esse mercado. Conheça as pessoas de fundo, conheçam os investidores, conheçam muitos empreendedores. Se dissesse hoje, em 2020, se eu tivesse que focar num desses três, eu me focaria nos empreendedores. Se relacione com eles, porque aí você começa a ter acesso, porque amigo indica amigo. E aí, o que acontecia? A gente recebia assim, olha, de um amigo de lá, dizia assim, estou investindo nessa aqui, você não quer entrar com a gente? E aí, as coisas começavam a acontecer. E só dessa forma, com acesso às pessoas do lugar, a gente conseguiu furar essa bolha que eles faziam. Porque assim, lá tem muito dinheiro não falta. Faltam, na verdade, como em qualquer lugar do mundo, bons projetos. A corrida está sempre atrás das boas startups. E dinheiro não falta lá, não falta dinheiro aqui, não falta dinheiro. E aí, quando você tem relacionamento com as pessoas, elas compartilham onde elas estão investindo e a gente co-investe junto com elas. E por isso a palavra é acesso. E acesso você só tem quando você tem relacionamento. Dani, eu te acompanho um tempão. O Amuri rasgou elogios pra você. O Amuri é nosso padrinho aqui, foi citado. Ele dividiu contigo lá o Planeta Startup como um dos jurados, né? O Thiago citou aqui o Amuri. Ele acabou também de lançar o match, né? Que ele ajuda você a fazer o match entre o investidor e o empreendedor. Ele tá fazendo uma campanha muito legal, vídeos hilários também do Amuri promovendo isso e dividiu contigo, né? Por que eu toquei nesse assunto? Porque aparecer na TV também, né? Dar o rosto ali pra dar opinião, pra construir suas teses, tem que ter coragem também. Eu achei muito legal. Eu acompanhei o programa, vibrava quando você também dava os seus feedbacks ali, as provocações com os empreendedores. Mas eu queria explorar um pouquinho de como é ser convidado para um programa em rede nacional, como foi a experiência Planeta Startup, como é que foi dividir a mesa com aquela galera, né? Na verdade, dividir ali o júri. Conta pra gente aí como é que foi essa experiência. Foi simplesmente maravilhoso. Era muito legal, porque eu ficava no meio, eu me sentia bendito fruto entre os dois, porque era o Thales de um lado e o Amuri de outro. São dois ícones do mercado de venture no Brasil, então são duas referências. Eu aprendi tanto, porque quando você tem uma troca e você está disposto, está aberto para isso, é muito legal. Então foi uma grande escola esse aprendizado, porque até então a experiência que eu tinha em venture era uma experiência lá no Vale, não era uma experiência realidade Brasil. E eles me ajudaram muito com isso, enxergar e ver esse outro lado, que era o lado de venture capital no Brasil. Sem contar que os meninos são geniais. Então foi a grande experiência dividir com eles, a poder aprender com eles. E teve sim a questão da coragem, porque eu não fazia nem stories. E de repente eu fui convidada para fazer um programa que era em TV aberta. E quando você se dispõe a isso, você tá para levar pedrada de qualquer lado, né? O telhado é de vidro. E aí tiveram outros aprendizados também. Aprendi que, primeiro, você tem que ter coragem para fazer isso. Só que ao mesmo tempo que você tem coragem, quando você faz isso, você vê quanto mais forte você fica. Porque você aprende que as críticas, elas sempre virão. Resta a gente saber se você vai assimilar isso e vai levar para um lado positivo ou simplesmente quando não é uma crítica construtiva, sim, ignora. Porque quando você consegue ser internamente mais forte do que qualquer possível crítica pejorativa que venha, você ganha força e você aprende que as pessoas sempre vão julgar. O ser humano tem essa característica.
E depende da gente aceitar esse julgamento ou não aceitar esse julgamento. Eu acho que aquilo foi uma grande escola, o planeta foi uma grande escola para eu, inclusive, não aceitar esse julgamento. E toda vez que a gente faz isso, a gente se fortalece. É como um músculo que cresce. Então, hoje, eu acho que eu estou muito mais disposta a correr outros riscos e a enfrentar os julgamentos do que eu estava antes de ter entrado no planeta. Que legal. Alguém já te parou na rua, pediu autógrafo? Como foi? Só que na época, sim. Hoje já isso não acontece, né? Mas na época, sim. E principalmente quando era ou que em algum evento desse ecossistema. Isso era mais fácil. Mas como tudo na vida, tem seus 15 minutos de fama e que a gente também não pode se pegar muito nisso, né? Tá certo. Tenho certeza que o Pedro tirou um barato lá, dizendo assim, pô, você viu lá, minha mãe tá em rede nacional, mandando super bem, né? Mais ou menos. O Pedro é muito mais tímido do que vocês possam imaginar, mas assim, é outro que eu aprendo todos os dias com o meu filho. Mas ele sempre me deu muito apoio. A gente tem uma relação muito bacana, então aquela lá atrás que eu tinha quando eu me separei, de sim, ter uma relação incrível com um filho homem, eu posso hoje dizer assim, eu tenho um orgulho gigante da pessoa que o Pedro está se tornando, do homem que ele está se tornando, porque ele hoje já tem 22 anos. É isso aí, Pedro. Fica aqui um abração pra você. Eu troquei mensagens com a Dani, né, pra gente gravar, e ela tava me contando até do encontro que você teve com ele, né, você passou uma tarde com ele, e aí eu falei, pô, que legal, né, mano, maneiraço a encontrar e passar uma tarde com a mãe assistindo Netflix e curtindo um domingo todo, um sábado todo. Me remeteu até assim, cara, vou lá na minha mãe e vou botar alguma coisa pra ela assistir também comigo, vou passar a tarde com ela. Então, fiquei muito feliz e emocionado, assim, dessa relação, você e o Pedro. Parabéns, viu, Dani? Eu acho que isso é um diferencial. Você começou falando sobre isso no programa, você concluiu aqui e é walk the talk, né? Eu também vi isso acontecendo, enquanto a gente tava até marcando essa entrevista, que você tinha outros compromissos com o Pedrão lá também. Fica um abração pra você e Pedro. Pedro é surfista ou não? O Pedro não é surfista, mas o Pedro é skatista, e o Pedro tem duas grandes paixões que esses dias ele me disse que eu fiquei muito feliz. Ele, mãe, o meu negócio é engenharia e planta. Legal. Dani, voltando nessa linha que você falou sobre os julgamentos e tudo mais, a gente sabe que, infelizmente, a nossa cultura, ela tem pouco encorajamento para que as mulheres tomem risco nos negócios, né? Eu fiz uma live recentemente com o pessoal da Rádio Gazeta que a gente estava falando sobre investimentos e podcasts e tudo mais. E uma das perguntas que eu recebi lá foi se tem estudos que mostram que mulheres investem até melhores do que homens porque elas estão em menor número na bolsa de valores, por exemplo, né? E essa é só uma das facetas que a gente pode ver dentro disso. Acredito que a resposta tenha bastante a ver com o machismo estrutural e a sociedade do patriarcado que a gente vive, mas eu queria ouvir de você, porque com certeza você tem muito mais propriedade para falar isso do que eu, né? Mas como que você acredita que a gente pode quebrar essas barreiras que são impostas para as mulheres hoje? Acho que apoiando, incentivando e encorajando elas a correrem mais riscos, sabe? Aquela coisa assim, vai lá, faz, porque assim, do chão não passa. A gente, enquanto mulher, precisa ouvir mais. Realmente é zero o nível de encorajamento que tem da sociedade para que a gente faça qualquer coisa. Quanto ao resultado, eu acho que é verdade, as mulheres, elas, quando se propõem a ser investidoras, se tornam excelentes investidoras, e aí eu acredito que tem um fator em que a gente acaba saindo na frente em relação aos homens, que é o fator intuição. Eu não estou dizendo que uma lógica de métricas e análise de planilhas não precisam ser feitas, mas principalmente quando a gente está falando em investimento em startups, e mais ainda, quando a gente está falando nas startups early stage, que são aquelas, né, em fase inicial, o fator intuição conta muito. Já tiveram casos que eu achava que devia investir, não investi porque o resto, a parte técnica não era tão perfeita, e hoje os caras estão aí, estão arrebentando. Então, o que falta pra gente, mulher, ser encorajada, mas assim, começa em casa, né? Quando a gente é criança, encorajar a correr riscos, encorajar a ganhar o mundo, a ter uma vida que faça sentido, que tenha seus propósitos, mas que, acima de tudo, te realize. Tenha coragem. Eu acho que agora, já faz algum tempo, esse virou grande lema, e que se eu posso falar para as mulheres, e mesmo para os homens, acho assim, separar a mulher de homem é uma coisa tão antiga e desnecessária hoje em dia na sociedade, independente se é mulher, se é branco, se é preto, se é... enfim, não importa. Tenha coragem. Tem a chance de dar certo,
certo se a gente correr o risco para que isso aconteça. Dani, pegando essas suas últimas palavras, eu sei que você tá aprontando mais uma, além do que a gente conversou nesse episódio. Eu queria que você desse algum spoiler pra gente, o que tá chegando aí. Eu sei que tem podcast, eu sei que tem uma proposta bem bacana, diferente. Você pode contar alguma coisa pra gente aí como furo de reportagem? Posso. Vai ser muito prazer e vocês vão ser os em primeira mão a saber. É muito legal. Eu acho que eu tô com um grande projeto da minha vida, sabe? Desde sempre eu quis fazer, que tem esse lado empreendedor muito grande, que é poder, através da experiência que eu tive, de tudo que eu já vivi, mostrar exatamente o que a gente acabou de falar da questão das mulheres não arriscarem, mostrar para as mulheres que se elas tiverem coragem e autoconfiança, elas podem chegar em qualquer lugar. Quando eu comecei, eu não tinha nenhuma ideia de mercado financeiro, eu não sabia absolutamente nada, enfim, de startups, que era algo que estava surgindo e era muito recente no Brasil, mas eu vejo hoje, olhando para trás, e dá para falar isso, depois desses 8 anos, o que eu tive? Eu tive a coragem e eu tive uma autoconfiança. A autoconfiança é a gente acreditar nas habilidades que tem. Então, esse projeto que eu vou lançar, que é a RAI, que eu tô muito feliz. Eu trouxe como sócios um time que, assim, 5 estrelas. Se eu pudesse falar algo sobre a RAI, eu diria que todos do time são muito RAI. Todos têm as mesmas características daquela autoconfiança e saber que ninguém melhor do que eu faz o que eu tô fazendo. E eu acho que a gente tem que ter isso, todo mundo tem que ter isso. Quando você acredita nas suas habilidades, você se dá conta que você é a melhor pessoa que tem para fazer aquilo que tá fazendo. Porque você confia em você. Essa é a RAI. A RAI, ela nasce dessa crença de que ter coragem e autoconfiança você consegue potencializar qualquer área da sua vida. E aí ela vai começar como uma comunidade, ela está surgindo como uma comunidade e a gente lança agora em breve um podcast, que é o Raio da Coisa, para que a gente possa trazer também pessoas que nos inspiram muito e possam agregar para esse universo feminino tudo que a gente tenta falar. E aí depois tem a segunda, terceira fase, que aí é surpresa, mas a gente começa com uma comunidade e para começar a comunidade, a gente escolheu o podcast para fazer. É isso aí. Minha Nossa Senhora do podcast abençoe essa ideia que eu tenho certeza que, que vai dar certo. Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o EmpreendaCast, Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos, o site está de cara nova e você também consegue entrar no Telegram, receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity. www.verity.com.br. Siga também nas redes sociais @Verity Digital. Lembrando que Verity é com TY no final. Dani, a gente tem um bloco aqui que a gente pergunta qual foi o grande erro da sua vida ou qual é o erro que você quer ressaltar aqui no EmpreendaCast. Você conseguiu de alguma forma aprender algo com isso, né? Mas não vale aquele erro que depois se transformou numa limonada, né? Eu queria saber o que você deixa aqui de legado e pode ensinar aos sonhadores e sonhadoras aqui para não cometer esse tipo de erro. O grande erro que na verdade se tornou a grande lição, não que eu tenha dado a volta quando eu cometi esse erro, mas que eu hoje em dia aprendi como lição, e eu acredito que os erros sirvam para isso, como sinalizadores, para que a gente não perca tempo com isso, foi que nunca tente convencer alguém que não está preparado. Que foi o erro que eu fiz lá atrás, de alguns investidores, e eu apostava todas as minhas fichas neles, mas eu tinha que exercitar um grande poder de convencimento e não consegui convencer. Passaram-se alguns anos, ou seja, o que eu achei que eles iam ser os meus melhores investidores, eles não foram os meus melhores investidores, e até que eu fui conversar e entender por que eles não tinham investido, e eu tinha feito tanto empenho, apostado tantas minhas fichas, e a resposta foi muito clara, não estava preparado. Então assim, eu não fiz porque eu não reverti eles na época, mas eu gastei muito tempo com eles, sendo que eles não estavam preparados. Então, nesse universo de empreendedorismo, principalmente na questão de investidor, não tenta convencer um investidor que não está com os olhos para o teu negócio ou para o mercado de venture. Vai ser muito mais difícil. Se o cara é investidor de tijolinho e ele não está disposto a olhar para o investimento de venture capital, você vai perder muito tempo com ele e você não vai ter resultado nenhum com ele.
Olhem para quem está aberto a ouvir o que você tem para falar, senão o seu movimento ele é muito grande, você gasta muita energia e você não vai ter resultado. Dani, a gente tem um bloquinho aqui antes da gente finalizar que a gente chama de atitudes empreendedoras. Esse bloco basicamente ele consiste em trazer aqui para os nossos ouvintes, né, os nossos que a gente chama de sonhadores, dicas, sejam elas podcasts, livros, séries, filmes, enfim, coisas que você tem curtido, seja para inspirar eles em empreender mais e melhor, seja para passar alguma mensagem que você acha importante, que pode ou não estar relacionada com as atividades que você exerce, ou mesmo um passatempo, principalmente agora, nesse momento de isolamento social, que a gente está precisando desligar um pouquinho de tudo que está acontecendo por aí. Você pode dividir as suas dicas com a gente? Claro, será um prazer. Bom, vamos lá. Sobre podcast. Tem um podcast que eu tenho acompanhado e tô achando muito legal, e eles acabaram até virando benchmarking pra gente, que é OK Sis. OK Sis, porque são duas irmãs. É muito legal, porque o universo que elas falam é sobre business, sobre cultura e sobre lifestyle. Então elas conseguem abranger um monte de coisa, elas têm sempre convidados muito bacanas para trazer e com dicas muito legais também. Por ser mulheres, a gente acaba ouvindo e inspirando e sempre tem algo muito legal para agregar pra gente. Não que dos homens não tenham também, tá, meninos? Porque o Empreenda Cast é incrível. O livro que marcou minha vida, e eu sou uma pessoa que leio bastante, ele se chama A Virtude do Egoísmo, da Ayn Rand, que é aquela que escreveu A Revolta de Atlas. O título é meio estranho para quem olha em princípio, mas a virtude do egoísmo, ela nada mais é do que a gente saber que se eu não tiver as minhas prioridades, a minha lista de valores e seguir elas, eu sou egoísta talvez aos olhos dos outros, mas eu vou estar sendo muito verdadeira comigo e que talvez as pessoas chamem isso de egoísmo. É saber assim, se na minha escala de valores, minha relação com meu filho vem em primeiro lugar, depois vem minha família, depois vem o trabalho, depois, enfim, vem amigos, não importa a lista que eu fizer. Eu tenho que seguir essa lista, porque eu estarei vivendo a minha verdade e vou conseguir ser muito melhor e muito mais feliz, porque eu vou estar me agradando acima de tudo e não exatamente agradando os outros. Eu acho que é bem legal. Sobre uma série, uma que assisti recentemente que foi muito bacana, foi Little Fires Everywhere. Eles estão na Amazon Prime. É legal porque essa série ela conta que a vida da gente é feita de pequenos incêndios e a gente não se dá conta. Eles começam com, tipo, a casa pegando fogo, isso não é spoiler porque é o início, mas para que a vida da gente entre em chamas, é porque a gente não se deu conta que antes disso apareceram pequenas chamas, pequenos focos de incêndio e que a gente não apagou. E aí quando se dá conta, acabou tomando conta de tudo. E um filme, nossa, filme tem vários, mas assim, ele é muito antigo, são As Pontes de Madison. As Pontes de Madison me trouxeram um ensinamento que não importa o que acontece com a gente, às vezes assim, são poucos dias ou são alguns momentos que marcam para uma vida inteira. E muito depende da gente, as escolhas, né, da gente escolher o que a gente quer e para que lado a gente vai direcionar, mas não necessariamente o que marca a vida é algo que durou 20 anos, 30 anos. Às vezes pequenos momentos marcam muito mais a vida da gente do que grandes tempos de acontecimento. Acho que é isso, né? O podcast, o livro e o filme. Muito bom. Dani, o que você achou de gravar o EmpreendaCast? Conta aí pra gente. Eu amei, simplesmente adorei de verdade. Uma grande oportunidade, trocar ideia é sempre muito bom. Ouvir vocês é incrível e vocês conseguem conduzir de uma forma muito legal, muito leve. E fiquei surpresa das investigações anteriores ao meu respeito, que isso foi muito legal. Afinal, que de verdade vocês estão preparados e sabendo o que, né, o que fazer, o que perguntar, porque o sucesso de um entrevistado é obviamente o entrevistador. Bom, Dani, de fato a gente estuda, né, a gente pesquisa tudo. O Gabriel, que é o nosso sócio aqui, também ajudou nessa pesquisa e deixou essa pauta maravilhosa. Eu te sigo, eu acredito muito no que você prega, nas palavras, nas suas teses, te acompanho, então eu queria que você deixasse as redes sociais para essa galera também ter o privilégio de te acompanhar. Como é que a galera te encontra, como é que a galera troca uma ideia após esse episódio, e aí a gente encerra esse episódio, que pra mim foi um dos mais legais, né, Thiago? Sem dúvida. Fico muito feliz em ouvir isso. As minhas redes sociais, na verdade, a gente canaliza só pra uma, que é o Instagram, e eu acho que focando ali é mais fácil do que ter várias e não focar em nenhuma delas. É @DaniArrudaOficial. E aí fala que ouviu aqui no
no EmpreendaCast, porque às vezes a gente recebe mensagem, mas não sabe de onde veio e meio que se perde. Agora, quando tem uma referência, é óbvio que a gente tem uma atenção muito maior. Vai ser um prazer conversar com a turma que está ouvindo a gente. Perfeito. Tiaguinho, mais um episódio sensacional, né? Cara, muita alegria de gravar um episódio tão bacana, mais uma vez convidado. Nossa, não tem nem o que falar, né? A gente termina o programa com essa sensação, assim, de tá até mais leve, né? De tanta coisa que a gente aprendeu, que a gente conheceu, mas que deixou a gente mais iluminado também, de certa forma, né? Então, sai com a energia lá em cima, com vontade de mudar esse mundão aqui, e não tem coisa melhor do que você terminar uma entrevista com essa sensação. É isso aí. Bom, você, sonhador, que ficou com a gente até o final, eu só tenho a agradecer. Vem temporada nova, já vamos te preparar aí. 2021 vão ter várias novidades, programas sensacionais, quadros novos. A gente tá preparando uma série de conteúdos para você que acompanha a gente. A gente vai passar por essa quarentena, por essa pandemia juntos. Você que vai voltar aos seus hábitos, a consumir esses podcasts. Você que estava atrasado com os programas, né? Tem muita gente que acumulou programas para ouvir porque fugiu dos hábitos. Cara, vem muita coisa legal e a gente tá muito feliz com toda a presença e audiência de vocês. Dani, um beijão Pedro, né, pra Bárbara que foi citada aqui também, pra todo mundo que de alguma forma te conhece, escutou esse episódio, vai compartilhar por todos os cantos aí. Gente, foi um prazer exponencial estar com vocês, conversar com vocês e trocar essa ideia, foi muito legal de verdade, muito obrigada e um beijo pra todo mundo que tá escutando a gente e outro gigante pra vocês. Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio.